Começando mais um domingo, né, juntos aqui. Vamos pedir a Deus que seja um dia de bom proveito para nós na casa de Deus. Nosso texto de hoje, para a exposição em Hebreus, é lá no capítulo 10. Esse é um texto desconfortável para a gente pregar, porque geralmente ele eu diria assim, um bom título para uma pregação nesse texto é a pregação para aqueles que não vieram. A gente sempre, ou quase sempre pelo menos, fica com a sensação, puxa, mas eu estou pregando para aqueles que não precisavam estar prioritariamente ouvindo esse sermão. Mas brincadeiras à parte, é sempre útil para a gente, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é aquele texto que fala sobre a necessidade de nós estarmos na igreja, né? Não deixarmos a nossa congregação. Então, aqueles que estão ausentes, né, que naquele dia, pelo menos, estão deixando a sua congregação, é que fica a sensação, poxa, para eles, né, seria muito bom. Mas a gente também tem, às vezes, aqueles que estão no dia e que é bom a gente ouvir e pensar a respeito dessas coisas. Por quê? Na verdade, irmãos, esse texto, ele continua, ele é extensão daquilo que a gente viu na semana passada. Do versículo 19 até 23, que foi o que a gente meditou no domingo passado, ele fala sobre como nós devemos nos achegar a Deus. Através de Cristo, com um verdadeiro coração, né? O versículo 22, aquele coração sincero, em inteira, completa certeza de fé naquilo que nós cremos, chegarmos a Ele confiados, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, nós vimos aqui, né, de nos achegarmos a Deus em santificação, em interior e exterior, na nossa prática de vida. Então, ele conclui o versículo 23, dizendo: retenhamos, guardemos firmemente a confissão da nossa esperança, a nossa confissão de fé, nossa declaração de fé no Senhor, que ela seja firme no nosso coração, que a gente não permita que essa fé enfraqueça. E é onde ele parte para essa sequência dos versículos 24 e 25. Tá? Vamos ler. Ele diz: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu não vou entrar no versículo 26 em diante, porque aqui nós temos um bloco de versículos que eu creio que seja necessário a gente tratar à parte. Então vai ser alvo do próximo domingo, né, da nossa próxima exposição aqui em Hebreus. Mas é importante que a gente já faça o link aqui, porque vocês vejam, irmãos, ele está dizendo aqui, versículo 22, 23, sobre nós nos achegarmos a Deus em santificação, por meio de Cristo. Aqui ele fala da necessidade de nós estarmos nos considerando uns aos outros, não deixando a nossa congregação, principalmente à medida que os dias se passam. E ele diz no versículo 26 o quê? Como é que está o comecinho do versículo 26? Leiam aí.
Por que se pecar? Então, a questão aqui é pecado. Né? Ele está falando numa ponta de santidade, nos chegarmos a Deus em santidade, e na outra ele está falando, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, nós não podemos nos chegar a Deus em pecado, especialmente em pecado voluntário. Tem aqueles pecados que a gente comete e nem percebe às vezes, né? Nem se dá conta. Pecado é pecado, é sempre ruim, certo? Mas o pecado voluntário, a questão é um tanto mais séria. E o que é o pecado voluntário? É aquele que você faz sabendo que está pecando. Você comete aquele pecado consciente dele. Mas hoje nós vamos falar sobre essa questão que ele recomenda como uma maneira, né? Vamos dizer assim, uma receita para contribuir para que nós evitemos isso. Nós sabemos muito bem que para nos mantermos em santidade, nós precisamos do quê? Tem algumas coisas que a Bíblia fala, né? Eu preciso da palavra dele para não pecar contra Deus, certo? Nós precisamos nos sujeitar a Deus, nos humilharmos diante de Deus. Esses são, irmãos, assim, os preceitos mais básicos de alguém que pertence a Deus e que quer andar diante dele em santidade. E os autores bíblicos partem do pressuposto de que, se alguém pertence a Deus, necessariamente ele quer andar em santidade. Vocês concordam com isso? Às vezes a carne fala mais alto, né? Mas alguém que realmente teme ao Senhor, ele tem o desejo, né? Alguém que... Eu vou mudar o termo aqui, não é nem temer ao Senhor. Alguém que ama ao Senhor. Ele quer andar em santidade. Então, esse é o assunto aqui. Curiosamente, irmãos, a Bíblia não trata muito da questão da frequência do crente à igreja. Já observaram isso? Onde nós encontramos outra exortação nesse sentido? Vocês lembram? Olha, dá para acomodar aqui, ó. Não. Onde é que a gente tem outra passagem assim, com uma exortação a respeito da assiduidade, né, que a gente possa aplicar nesse sentido? Na verdade, objetivamente, em forma de repreensão, de exortação, nós não temos. Tá? Mas nós temos aquelas passagens que são não corretivas, mas elas são ilustrativas e demonstram o bem que aquilo faz. Quando a gente pega lá em Atos 2, como era a igreja primitiva em Jerusalém, a gente vê aquela descrição da união que eles tinham. E eles comiam, né, compartilhavam em casa, e eles se reuniam todos os dias lá no templo, em Jerusalém. E a gente vê aquela descrição
culminando numa expressão assim de que aquela igreja era grandemente abençoada. Todos os dias eles se reuniam ali e o povo ia vendo o fervor deles, a fidelidade, e o Senhor ia acrescentando almas. Pessoas iam se convertendo pelo testemunho deles. Os judeus que residiam ali, e outros talvez, né, estrangeiros que vinham para Jerusalém, eles viam o testemunho daqueles judeus seguidores de Jesus Cristo, ou seja, cristãos, e eles enxergavam neles coisas que eles não viam nos outros. E isso chamava a atenção. E isso fazia com que eles dessem atenção à pregação dos apóstolos. E a conversão vinha não propriamente pelo testemunho, mas a pregação vem sempre da pregação da palavra. Não existe fé sem a pregação da palavra. Então, vamos dizer assim, embora não exorte a necessidade de a igreja ser assídua, né? Os membros serem assíduos, mas o que a gente vê ali é um exemplo. Olha, eles eram assíduos, todos os dias estavam reunidos no templo, eles compartilhavam, eles tinham uma comunhão verdadeira e, como consequência disso, eles tinham ali uma igreja forte, uma igreja que testemunhava, uma igreja que era fortalecida. Lá em Efésios 2, desculpem, Efésios 2, eu estou acostumado com Efésios 2, Efésios 4. Nós vemos um outro exemplo de uma coisa que Paulo repete muitas vezes nas outras cartas também, né? Com outras palavras, mas várias vezes Paulo fala sobre a necessidade de unidade da igreja, unidade de espírito. Olha aqui o que ele diz. Rogo-vos. Bom, ele usa algumas vezes essa expressão. Rogar é pedir com alguma contundência, né? É praticamente implorar. Façam isso, né? Como muitas vezes nós usamos a expressão, pelo amor de Deus, faça isso. Eu imploro que você faça. Eu vejo uma grande necessidade de que vocês façam isso. Então tem essa força, tem esse sentido, aquilo que Paulo diz aqui. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Ele está falando aqui de testemunho. Andem da maneira que é digno da chamada de vocês. Vocês foram chamados para ser o quê? Filhos de Deus, servos de Deus. Então, eu rogo a vocês que andem dessa maneira. Se nós temos um Deus santo, seus filhos devem andar como? Santidade, né? Fica óbvio o sentido. O versículo 2 ele ainda segue dizendo, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, olha que comunhão, né? Sujeição a Deus, humildade, mansidão, que uns para com os outros, longanimidade, paciência, suportando-vos uns aos outros, dando apoio uns aos outros. Essa palavra suportando aqui, existe uma discussão às vezes.
Isso aqui quer dizer suportar, naquele sentido que a gente tem mais comum, assim, de tolerar alguém, ou é suportar de dar suporte? Vamos fazer uma votação aqui. Você que acha que é no sentido de tolerar, erga a mão. Só? 2, 3. Vamos lá, vou ter tolerância com vocês até todos se manifestar. Então, quem acha que é suportar no sentido de dar suporte, de sustentar alguém? Ergue a mão. A maioria, né? Opa! Exatamente, irmãos. Tem os dois sentidos. Essa mesma palavra se encontra em vários textos da Bíblia, tá? E às vezes com o sentido de tolerar mesmo, e em outras vezes de dar apoio, de dar suporte para alguém, tá? Para alguém ou a alguma coisa. Então é isso, essa palavra serve nos dois sentidos, tá? Não tem discussão, não precisa discutir, não. Todo mundo aqui tá certo. Ou pelo menos meio certo. Tá? Mas isso se aplica aos dois. Então, ele diz aqui: andem com toda humildade, mansidão, com longanimidade, tolerando uns aos outros, dando apoio, suportando uns aos outros em amor. Versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Cultivar uma paz entre os irmãos, de modo a promover uma unidade do Espírito. Mas é aqui que eu quero pegar, irmãos, porque isso tem a ver com o nosso texto de Hebreus. Porque é uma consequência. Como é que pode haver unidade de espírito se não houver unidade física? Unidade, uma unidade no sentido de congregar juntos, ela é ferramenta para nós termos a promoção de uma unidade espiritual verdadeiramente. Às vezes, só para dar um exemplo, nós temos uma afinidade muito grande com alguém. Mas você já percebeu que você pode continuar gostando daquela pessoa, tá? Mas à medida que vocês vão se distanciando, aquela afinidade vai diminuindo. Não é assim? Eu tenho uma dificuldade, não sei se vocês também sentem isso. Às vezes uma pessoa é muito próxima, a gente conversa, a gente nem sabe como é que as conversas vão parar naquilo, né? A gente começa a conversar e conversar e conversar e vai embora. Mas quando uma pessoa fica muito distante da gente, não fica um bloqueio no começo até retomar? Vocês já perceberam isso? Vocês têm disso? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes tem uma pessoa que a conversa fluía tão fácil com ela, e de repente a gente se encontra, né? A gente ficou muito tempo sem se ver, sem contato. Poxa, é motivo para ter um monte de conversas, mas a gente pergunta, e aí, quais são as novidades? A gente nem lembra. Que novidade tem desde a última vez que a gente se viu? Talvez a gente lembre de alguma coisa, conta aquilo, mas a conversa fica meio truncada, meio difícil no começo. Porque a gente vai perdendo aquelas coisas em comum. Isso funciona também no sentido espiritual na igreja, na vida da igreja. A gente vai perdendo aquele senso comum que promove uma unidade de espírito. Nós estamos estudando as mesmas coisas, nós estamos meditando, pensando nas mesmas coisas, nós estamos envolvidos nos mesmos propósitos. Agora, quando você tem um crente que não participa da vida da igreja, então ele vai se desligando daquelas coisas.
Ao ponto de que, às vezes, nós nos deparamos com membros da igreja que eles nem sabem de coisas óbvias. Às vezes, há um novo membro. Ele já é membro agora. Ele nem está sabendo do que aconteceu. Vamos imaginar alguém aqui, talvez, o Gabriel voltou outro dia, foi recebido, né, na igreja, fizemos na sessão de negócios e tal. Dali a pouco, algum membro aqui talvez perguntar, quando que a igreja vai receber o Gabriel? Ô, irmão, já recebeu. Às vezes acontece essas coisas. Porque um membro fica tão desligado das coisas que estão acontecendo na sua igreja, que ele não sabe. Ele não sabe que um membro foi recebido, não sabe que um membro foi disciplinado, ele não sabe de nada do que a igreja está fazendo. E se você perguntar o que a igreja está tratando, ele também não vai saber. Acho que não é o caso aqui. Mas, por exemplo, talvez tenha membros que, em igrejas que o pastor ou algum irmão está lá dando um estudo, como a gente está fazendo, né, em Hebreus. Tantos meses a gente está aqui em Hebreus, na carta aos Hebreus. Aí tem um membro na igreja que você pergunta, você sabe o que está estudando? O que a gente está estudando de manhã? Ele não vai nem lembrar. Ele já até participou de alguns, mas ele não sabe. Aí eu pergunto para vocês, vocês têm aprendido alguma coisa com esse estudo em Hebreus? Tem trazido algum benefício para vocês? Sinceramente, tem? Pensa. Outro dia um irmão falou que para a vida dele tem. Amém. Já espero que sim, para todos nós. Afinal, a gente está gastando esse tempo aqui, ocupando esse tempo com esse propósito. Que, ao estudarmos uma porção da palavra de Deus, a gente tire o que tem de bom proveito dela. Que Deus fale no nosso coração, nos ensinando através do conteúdo dela, daquela porção. Né? No caso aqui, Hebreus. Tem muita coisa útil aqui, irmãos. Doutrinária e, como a gente falou, toda doutrina traz como consequência ensinamentos práticos. Toda doutrina tem uma consequência prática, pelo menos uma, geralmente várias consequências. Tá? Então aqui nós temos um exemplo. Depois de falar tanto sobre a importância de Cristo, ele fala, nós podemos nos achegar a Deus com inteira certeza de fé, porque Cristo nos assegurou livre acesso ao Pai. Amém? Olha, mas como nós devemos nos achegar? Por meio de Cristo, eu tenho acesso ao Pai, e eu vou chegar de qualquer maneira? Não. Eu devo me achegar a Ele em santidade, inteira certeza de fé. A nossa fé pode se enfraquecer. Não é verdade? Mas aí ele fala, retenha firme a sua confissão. Guarde firme no seu coração a sua fé no Senhor, o Salvador, as promessas dele. E, por isso, para nos ajudarmos uns aos outros, a nos mantermos assim, é que nós devemos nos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor das boas obras, tá? Hebreus 10, 24. Consideremo-nos. Sabe o que quer dizer esse consideremo-nos? Considerar alguém. A gente fala de consideração. Ter consideração por uma pessoa é ter boa estima por ela, né? Mas aqui o sentido não é esse. Considerar também é no sentido de observar. Considere isso. Né? Às vezes a gente fala, apresenta uma ideia e diz para a pessoa, considera isso que eu estou te falando. Analisa.
pensa. Né? A pessoa vai parar como se estivesse olhando para aquilo que foi dito, ou se está escrito, vai olhar literalmente, e ela vai pensar, faz sentido. Né? Ela vai analisar. Isso quer dizer isso, aquilo, eu estou acertando, estou errando nisso, naquilo. Ela vai considerar sobre aquilo, ela vai pensar, né, como usar aquilo. Quando ele diz consideremos-nos uns aos outros, é mesmo no sentido de observar uns aos outros. Acompanhemos a vida uns dos outros. Uma coisa que eu sempre digo, você não quer assim que a igreja se intrometa na sua vida? Tá? Você não quer palpite? Você não quer dar satisfação de nada da sua vida para ninguém? Tudo bem. Seu direito. Visite a igreja, seja bem-vindo como visitante, mas não seja membro dela. Por quê? Quando nós fazemos parte de uma igreja, nós ingressamos como membro dela, nós fazemos parte de um corpo. Tá? E nós temos um compromisso coletivo. É lógico que nós temos nossas particularidades, né? Não precisa sair contando tudo o que acontece, né? Aquelas coisas mais íntimas, né? Chega aqui para a igreja, bom, irmãos, ontem eu quebrei o pau com a Miriam, nós brigamos. Né? Tem certas coisas que a gente vai, talvez, ser obrigado a falar, né? No momento certo, da forma certa, e tem coisas que não são necessárias a gente falar. Mas a nossa vida passa a ter um envolvimento, nós fazemos parte de um corpo, e aquilo que nos afeta, como Paulo diz, né? Se uma parte do corpo sente, todo o corpo sente. Se eu tiver um ferimento aqui que inflamar no dedinho, ele vai afetar meu corpo. Então, nós fazemos parte de um corpo e nós temos que nos considerarmos no sentido de nos acompanharmos, não para um falar da vida do outro, mas, como ele diz aqui, para que nós temos que nos considerar uns aos outros? Qual o propósito? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse é o propósito. É nos estimularmos, nos exortarmos. Agora, como é possível estimular alguém ao amor ou às boas obras se esse alguém é ausente? Pegou a ideia? Como pode haver unidade de espírito se não existir esse estímulo mútuo ao amor e às boas obras? Se a pessoa não é presente. Uma vez ou outra, nós nos ausentamos, né, de cultos da igreja por algum motivo, uma doença, uma necessidade maior, mas isso não pode se tornar uma coisa frequente. É isso que Paulo está falando. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Cuidado, porque eu já vi muito isso acontecer, de crentes que ele começa a faltar em determinado culto. Pode esperar que logo ele vai começar a faltar em outros também. Tá? Ele começa a faltar 1 ou 2 domingos por mês, de manhã, aí ele começa a faltar no domingo à noite também. Sejam sinceros, vocês que não vêm todo domingo de manhã, não perde o fio da meada?
um estudo sequencial? Tá? Hebreus, talvez para vocês, para aqueles que acompanham direto, tem um conjunto de ideias que ele assimila. Agora, aquele que pega um ou outro, fica um assunto isolado, meio perdido, perde o fio da meada, como a gente fala. E quanto mais você vai perdendo, mais perde o fio da meada. E quando você perde o fio da meada, você perde o interesse. Está entendendo o que eu estou falando? Hã? Eu não sei se tem alguém noveleiro aqui. As novelas hoje em dia não dá para assistir, né? Mas eu já fui noveleiro. Eu saía correndo do trabalho para chegar em casa para assistir A Sucessora. Novela das 6 na Globo, antigamente, quando dava para assistir. E era legal a história. Aí, o que acontece? Bom, você assiste todo o capítulo, né? Um capítulo vai te amarrando para o outro. Mas tem gente que não é noveleiro, mas tem essas séries, né? Hoje em dia tem muita série que é sequencial. Então, você assiste um episódio, você logo quer assistir o próximo, porque te estimulou. Mas o que vai acontecer? Se você começa a perde um, perde o outro, quando você vai assistir outro episódio... Bom, novela não, porque era uma enrolação, né? Até o termo novela já virou... Assim, enrola, enrola, enrola. Você perde 10 capítulos, não mudou nada. Só embromação. Mas algumas coisas assim, você perde um episódio ou outro, quando você vai assistir, nossa, mas está tudo diferente. O que aconteceu? Que você já perdeu algumas coisas que aconteceram no meio do caminho e você já não sabe mais. Muito pior do que isso é quando nós estamos falando de um aprendizado das coisas de Deus. Não é verdade? Você perde o fio da meada e você perde o interesse, você começa a não ter nem o entendimento e nem a vontade de estar lá para continuar, para ouvir os próximos. Não tem vontade. A gente vai perdendo e isso acontece. Eu, na minha juventude, cheguei a fazer curso. Eu comecei e depois teve algumas coisas que eu andei perdendo algumas aulas e eu não consegui mais acompanhar, eu abandonei. Já perdi o fio da meada, não entendo mais nada disso aqui. Larguei. Antes eu estava até gostando, no começo, mas quando vieram as ausências, eu não consegui mais acompanhar. E perdi o interesse de continuar aqui. Na palavra de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Nós devemos mesmo, é compromisso da igreja, de considerar uns aos outros para que nós nos estimulemos ao amor e às boas obras. E por isso é importante que a gente seja assíduo. Eu ando meio chateado de ver, assim, uma hora falta um, outra hora falta outro, outra hora falta outro. Muitas vezes com motivos, mas, sabe, isso vai preocupando o pastor. E eu acho que não é sem motivo. Quando a gente começa a ter muitas ausências, uma hora falta um, outra hora falta outro. Assim, nós vamos nos arrastando. Eu falei para o meu irmão essa semana, a gente vai se arrastando aqui. Entre doenças, muitas vezes a gente tem se ausentado por doença. Eu mesmo, em maio, me ausentei, acho que 2 semanas, por questão da dengue, né? Eu com a minha família. Volta e meia a gente tem tido outros irmãos doentes. Já começa até a preocupar, aquilo que Paulo fala, né, para os coríntios, que é por isso que há muitos fracos e doentes, muitos que dormem,
Não tem ninguém morrendo ainda aqui, mas mas a gente começa, mora uma doença, faltam 1, 2, 3 por doença, outros foram cuidar dos seus interesses, outras coisas, envolvido com outras coisas. Tudo bem, a gente tem responsabilidades, mas começa a preocupar quando isso começa a acontecer demais. Sabe? Todos nós, irmãos, temos coisas para tratar na vida. Trabalho. Talvez eu não saiba medir as dificuldades que você tem no seu trabalho, os compromissos que você tem. E você também não sabe o que eu passo. Você não sabe o tanto que eu trabalho, o meu desgaste. Mas a gente vai levando. Todos nós temos doenças. Todos nós temos debilidades. Todos nós temos momentos de desânimo. Eu confesso aos irmãos, tem gente que diz que crente não pode ter depressão. Eu já tive muitos momentos que eu lutei contra a depressão na minha vida. A gente está sujeito a isso e tem que lutar contra ela. Porque nós estamos sujeitos. Nós não podemos deixar, o que eu quero dizer é, nós temos todas essas dificuldades, doenças, tudo. E essas coisas podem realmente prejudicar a gente. Mas nós não podemos deixar que essas coisas nos vençam. Nós temos que lutar que os problemas de saúde não sejam impedimento para a gente servir ao Senhor e nem para a gente congregar, porque congregar ou a gente se reunir é bom e é necessário para a nossa alma. Amém? É necessário para o crente, para a gente não enfraquecer. Então, não é uma exortação aqui aleatória, tá? É uma exortação inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que nós encontramos na palavra de Deus. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Em lugar disso, ou antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse? O dia da ceia? Não. É o dia do Senhor. O dia em que Cristo vai voltar. Ué, nós temos que estar preparados para quando Cristo voltar. Amém? Mas a Bíblia também diz, nos exorta a respeito disso, de que antes da volta de Cristo, nós vamos passar por dias difíceis. Jesus chegou a questionar, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Certamente vai encontrar aqueles que têm fé. Mas Jesus questiona isso num sentido, assim, de exortação. E é para nós, não é para os crentes daquele tempo.
Como é que o meu Senhor vai me encontrar quando Ele voltar? Ou quando eu partir dessa vida? Nós vamos nos encontrar com Ele no céu? Ou quando Ele vier nos buscar, se nós estivermos ainda vivos? A Bíblia também ensina que o pecado, a iniquidade vai se multiplicar antes que Cristo volte. Paulo exorta que nós vamos ter dias difíceis, tempos trabalhosos. Então, à medida que os tempos são mais trabalhosos, o pecado e a iniquidade se multiplica, o amor de muitos esfriará, poucos vão ser fervorosos. À medida que vai chegando o tempo, o dia da volta de Cristo, nós vamos nos deparando com dias assim, complicados, difíceis, e é por isso que ele diz: nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ser fiéis no nosso ajuntamento. Nós precisamos estar ali, nos fortalecendo, suportando um ao outro, dando força, tolerando nas fraquezas, mas exortando, admoestando uns aos outros, como diz aqui, para a gente não se entregar às fraquezas, ao pecado. Você sabe que o desânimo é um pecado, né? Nós temos um motivo para desanimar? Não, não temos. A promessa continua lá, Cristo é fiel, Deus é fiel. Ah, mas são tantas dificuldades. Mas você acha que Deus te abandonou, meu amigo? Hã? Se você está pensando assim, está pensando errado. Não. Deus continua fiel, e mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele continua verdadeiro, Ele continua presente, Ele continua cuidando de nós, Ele não abandona suas promessas, e nós continuamos devedores a Ele. E Ele continua sendo digno do nosso louvor, da nossa honra, e Ele continua sendo digno de que nós estejamos pondo toda a nossa atenção, o nosso coração, em ouvir o que Ele tem para nos ensinar. Então, não deixemos nossa mútua congregação. Alguns dizem, a igreja vai crescendo, o tempo vai passando, é normal que aconteça isso. Alguns são mais fiéis, outros nem tanto. Não precisa ser assim. Pode ser um sonhador, mas né, podem ser palavras de um sonhador, mas o que a gente deseja é ter sempre uma igreja unida, forte, animada em servir ao Senhor, e que se apresente ao Senhor santa, pura, imaculada, como uma noiva para Ele. Amém? Vamos fazer uma oração? Vou pedir para os irmãos ficarem de pé e que a gente possa refletir a respeito daquilo que Deus nos diz aqui na sua palavra. Tá?